Dia de jogo é sempre um momento de tensão, mas também é sempre um momento de grande felicidade, né? Tudo que a gente faz é por esse momento, né? Dia de jogo é uma expectativa muito grande. A gente fica à vontade porque a gente tá num ambiente que a gente se sente à vontade. E fica aquela tensão de, poxa, estão olhando para mim por eu estar aqui ou por eu ser mulher. Porque a maioria das pessoas começam por causa do pai, da mãe. E o meu não foi muito isso. Lá de casa só quem gosta de futebol sou eu. Minha tia, que ela é daqui, ela torce muito pro Náutico. Eu acho que isso foi o pontapé para eu começar assim, a ter uma relação com o time. Faz 5 anos que eu namoro e ele é muito torcedor do Náutico. Me levou para os jogos, aí foi daí que comecei a frequentar bastante. Eu venho para jogo com meu pai desde muito cedo. Eu no alambrado com ele, lembro quando eu entrei no campo com ele, quando o Náutico teve o acesso para a Série A. A gente percebeu na pesquisa inicial que não haviam dados sobre torcida, muito menos sobre mulheres na torcida. Então a gente quis falar com as mulheres, entender quem elas eram e como é que elas consumiam o futebol e o consumo esportivo. A gente já percebe, primeiro, uma resposta dentro de um movimento de mulheres e movimento feminista da década de 60 e 70, que começa a introjectar nas famílias, através de outras mulheres, o gosto pelo futebol, ou ainda, que é um dado que eu achei bastante interessante, cerca de 33% alegaram que começaram a torcer pelos seus times e gostar de futebol acompanhando os campeonatos, o que é bastante interessante porque não tem uma influência só direta. É um comportamento diferente do que se esperava da maioria das meninas, por exemplo, né? Porque o machismo ensina que as mulheres vão para acompanhar os namorados, ou o pai, ou os maridos, etc. Claro que ainda se mantém como maioria a influência do pai ou do avô, e isso já é um processo de mudança muito interessante, que a gente precisa, inclusive, pensar nas reverberações que essa pesquisa vai dar para o futuro. Tem sempre aquela coisa, sempre, meu Deus, como tu vai para muitos jogos, de homens dizendo isso, como tu vai para muitos jogos. Eu pergunto, qual é o problema? Tem muita gente que olha assim, né, de lado, é mulher, não entende, tá aqui por causa para ver jogador, não entende. Conheci as meninas faz uns 2 anos, logo no começo da criação das Timbuzeiras, e desde então a gente marca jogos pra gente se encontrar aqui, faz ações fora, como Dia das Crianças, Natal Solidário. Primeira vez que eu saí de casa para dizer que eu ia pro jogo, que eu vim sozinha, aí eu disse à minha mãe, eu vou pro jogo. A primeira coisa que ela perguntou foi, tu vai com quem? Eu disse, não, eu vou sozinha. O estádio eu frequento há pouco tempo, faz mais ou menos 5 anos. Eu comecei a frequentar com meu namorado, aí a gente terminou e eu não tinha ninguém para vir pro jogo. Aí eu descobri as meninas do Elas, do esporte, aí a minha colega me colocou no grupo. Aí eu tenho agora com quem ir ao estádio. Nossa, torcer pelo esporte é uma sensação indescritível. É um amor que rompe barreiras, digamos assim. Rompe qualquer preconceito de você ser olhada, taxada como qualquer outra coisa. A gente sofre um certo preconceito de olhar assim, já vai pro estádio, sempre vai querer olhar para jogador. E a gente não está indo para olhar para os jogadores, a gente está indo torcer. Não tinha muita diversidade para falar sobre mulher, torcedora. Eu sou uma das fundadoras, né? Sou uma das 5 fundadoras, junto com minhas amigas. A gente teve essa vontade de fazer, essa necessidade de nos reunirmos para criar esse movimento e se juntar, porque a gente vinha para a ilha, se encontra aqui debaixo do pé de manga, todos pré-jogo, e só vem crescendo. O grupo, ele existiu, né, para fazer essa reunião mesmo das mulheres aqui na arquibancada e também marcar esse espaço, né, da mulher enquanto torcedora, enquanto participadora, assim, ativamente do futebol. É como se a mulher ela estivesse ali e ela não fosse capaz de enxergar um jogo de futebol no seu esquema tático ou na sua formação técnica, né. Para a gente é uma luta constante fazer um movimento como esse, porque além de toda a questão de reunião de grupo, de fazer com que o movimento aconteça, também tem todos os embates, né, quando você se coloca enquanto movimento feminino, que você enfrenta tanto na sociedade como até mesmo nas arquibancadas, né?
E a gente vê nessa questão de toda essa questão de assédio, de agressão, de cerceamento mesmo de espaço, a gente viu a necessidade de criar um grupo como esse para que todas as mulheres conseguissem se reunir e conseguissem ter o seu espaço também no mundo da bola garantido. Porque se a gente vai lá para trás, né, eu trago isso no livro, mas já tem algumas pesquisas anteriores, como a Silvana Gellner, que é do Rio Grande do Sul, que ela vai explicar na história do esporte que o termo torcedora vem justamente das mulheres que iam para o campo ver seus maridos, namorados jogarem, que torciam os lenços. Então, a mulher ela é protagonista desse termo, mas ela não é vista como protagonista dentro do estádio, porque ela ainda sofre muito assédio, ela ainda não é vista como uma pessoa que entende e que pode compreender do futebol e que pode opinar sobre o futebol, né? Ainda paira um sexismo muito grande, e eu acho que essa pesquisa ela desvenda um pouquinho isso e mostra que, na verdade, esse cenário já começou a mudar e não é de agora. O futebol entrou na minha vida, eu nem me lembro direito, assim. Na verdade, o meu pai é tricolor e desde sempre ele me leva para o Arruda, né? Assim, desde que eu tenho 4 anos de idade. E aí é engraçado, porque a partir de um determinado momento, o futebol começou a ser, para mim, compartilhado sempre com mulheres, assim. Por mais que a gente ame o futebol e por mais que a gente goste muito de estar nos estádios, acaba ainda sendo um ambiente não muito fácil para se ser mulher, né? E aí eu acabei me afastando também porque eu não queria ir sozinha, eu tinha medo de ir sozinha pro Arruda. E foi aí que uma amiga minha me mandou uma publicação no Instagram, falando que era uma publicação das Coralinas, do movimento Coralinas. Elas, antes de se colocar como uma torcida, elas nem se colocam, na verdade, como uma torcida organizada. Elas são um movimento feminista de torcedores do Santa. É para combater o assédio nos estádios, o machismo. Para além de se juntar e ir para o jogo, também estava muito preocupado com a questão social mesmo. Primeiro, a gente tem um histórico no qual as mulheres foram proibidas, após essa primeira entrada do futebol enquanto um esporte de elite, ok. Quando o esporte começa a se popularizar, e aí entram pessoas negras, homens, né, de forma geral, negros, de classe social inferior, as mulheres são proibidas de participar do espetáculo esportivo. Tanto que até a década de 80, né, as mulheres eram proibidas de esportes de contato, entre eles o futebol, né? E aí, o que a gente percebe hoje desses movimentos e a importância deles é justamente a recuperação e a conquista de um espaço que sempre foi negado. Tem aquela diferença entre torcida organizada, né? Aí você vai ter mulheres na Jovem, mulheres na Inferno Coral, mulheres que fazem parte realmente da torcida organizada. Isso é um tipo de torcida. Então, a importância disso é a ocupação de um espaço público que antes era negado e que agora as mulheres reivindicam, né, como legitimamente um espaço público geral, não de mulheres, de homens, de LGBTs, de pessoas. E esse movimento tem sido muito importante, não só para viabilizar a torcida feminina, mas também as mulheres em cargos de gestão, as mulheres como atletas, né, as mulheres em outras esferas do espetáculo esportivo, né, do espetáculo futebolístico. Eu acredito que a maior dificuldade de você ser mulher e dirigente é que você está em um ambiente, via de regra, machista. Você está em um clube de futebol, onde a maioria dos dirigentes são homens. Então, você ultrapassar essa barreira, você entrar nesse universo de um clube de futebol é muito difícil. Eu brinco com alguns colegas que falam que ser dirigente de um clube de futebol é difícil. E eu digo, Agora, vai ser mulher e dirigente de um clube de futebol é muito mais difícil. Você tem que provar inúmeras vezes que aquilo que você está fazendo é importante, que aquilo que você está fazendo é bom, que você é boa para poder fazer aquilo. Você tem que provar muito mais do que um homem provando. A diretoria feminina ela foi criada faz exatamente 1 ano. Ela foi criada no dia 8 de março de 2018. A ideia, quando a gente criou, era que a gente tivesse não só ações voltadas para as torcedoras, mas voltadas para a área esportiva, para o futebol feminino, para as pessoas que trabalham com futebol. E também ações sociais. Antes da diretoria, as meninas do futebol feminino treinavam no campo do Derby, em outros campos que conseguiam. E isso é importante para entender que o clube não é só do futebol masculino. Situações difíceis acontecem no estádio sempre.
como acontecem na rua sempre. Mas assim, uma coisa que sempre me marcou muito, que é relacionado mais a essa questão de ser mulher nos estádios, sempre foram os gritos e os xingamentos, porque tem que se referir no feminino sempre que quer xingar ou falar mal, sabe? Antes eu ficava mais quietinha, né? Com elas eu acho que eu me solto mais, porque a gente, sei lá, cria um vínculo maior, apoia mais, sabe? Não tem como, né? Porque não tem muito o que explicar sobre isso. É sentir, você sente, só sente. Eu acho que a gente é muito unidos. E a gente cria uma amizade muito foda. Desculpa a palavra. Mas a gente criou uma amizade muito boa mesmo. O Náutico me proporcionou muita gente, todas elas. A gente no estádio a gente passa por várias situações, né? Tanto situações assim meio chatas, né? Por questão de preconceito, por questão de não querer calar a gente mesmo, por questão de agressão, né? E também a gente passa por situações muito legais, que mesmo no mesmo nível que tem pessoas que nos criticam, que tentam nos colocar em segundo plano, também tem pessoas que nos apoiam muito, né? Nos ajudando com os nossos materiais, nos ajudando nas nossas campanhas. Eu estava dizendo outro dia que o Elas Esporte me fez crescer como mulher, né, e como torcedora. Uma das minhas principais pautas, quando a gente foi abrir essa diretoria, foi inaugurar essa diretoria, foi que a mulher tivesse vez dentro dos aflitos. Ela possa usar a roupa que ela quiser, sem se preocupar se vai ser importunada. Ela possa vir aqui sem ter medo de briga. Ela possa vir aqui e possa ir ao banheiro quando quiser. E de entender que não é só um homem que é apaixonado por futebol. Nós também somos. Assim, eu acho que o meu pai, ele não tem nem noção do que ele fez, assim, quando ele me levou com 4 anos de idade, começou a me levar para o Arruda sempre. E talvez ele não saiba, mas ali ele já estava me dizendo que lugar de mulher é sim no estádio, sabe? Lugar de mulher é sim sendo torcedora ou sendo jogadora, enfim, ou sendo o que quiser. Lugar de mulher, que aí esse é o que tem no trapo, né, das Coralinas, lugar de mulher é onde o santo estiver.